Galera, fazendo uma análise aqui para os membros com a relação do BTC nesse momento. E olha só o que eu tenho observado. O BTC está virando aqui no estocástico em sobrevenda, iniciando aqui uma nova tendência. Eu também observei essa região do índice de força relativo subindo aqui, né? Estamos acima dos 50 pontos do índice de força relativa. Olha esse suporte lindo na média de 80 aqui. E eu estava observando a movimentação aqui de 1, 2, 3 de compra. E o rompimento aconteceu. Era esse candle aqui. O segundo candle sendo esse. Então, o stop aqui. O terceiro candle sendo esse. Rompimento na máxima do terceiro candle. E isso já aconteceu. É verdade que nesse primeiro momento aqui quase chegou a pegar o stop esse segundo candle. Também não havia me posicionado. Estou pensando em me posicionar agora. Que eu estou vendo que os candles estão fechando acima da média de 8. Então esse dia de hoje vai ser interessante para tomar uma posição. Vendo esse candle aqui se fechando acima da média de 8, eu acredito que venha buscar até os 71. Lembrando que os 71 é uma região de extrema cautela, porque diversas pessoas vão querer vender aqui. Quando esse preço alcançar essa região, também temos aqui um ordem block, que seria esse carinha aqui, que é uma região que com certeza vai ter uma certa liquidez aqui do institucional e quem sabe possa até ativar os stops das posições vendidas. Se essas posições ainda estiverem abertas, pode ativar esse stop dessas posições vendidas, gerando um salto explosivo de preço e aí acionando até gatilhos de compra de quem deixou acima dessa região aqui para comprar, pensando em um rompimento. Então isso aqui está me chamando a atenção, está um movimento bem interessante, vou ficar monitorando um pouco mais, principalmente no fechamento do dia de hoje. Então hoje eu vou fazer uma live nos horários normais ali do fechamento do mercado, vai ser bem interessante a gente acompanhar isso aqui ao vivo. Então meus alvos que eu vou projetar para esse movimento seria aqui na casa de 71, 183, 75, 913 e aí quem sabe terceiro alvo chegando até os 80 mil, estão sonhados 80 mil redondo ali. Essa máxima histórica seria interessante. Outra moeda que eu estou de olho aqui é a Solana. Dentro do seu movimento cíclico, parece que ela já encontrou um fundo aqui. E eu estou achando esse fundo muito interessante. Já tentei aqui, inclusive, plotar um canal de alta. Está extremamente especulativo, né? Não temos um topo ainda. Mas eu noto que esse suporte aqui na média de 80, que é essa linha roxinha aqui, me parece muito, mas muito atraente. Verdade que não temos volume, nosso volume está mediano, porém, pelas linhas cíclicas, indica mais ou menos o fundo e estaríamos começando a ver movimentos de alta. Nota como esses candles aqui, esses pavis, dizem muita coisa com relação à força vendedora que não conseguiu empurrar o preço como gostaria logo nesses começos aqui, olha, como foram candles mais cheios, e desde então só pavios e sombras que vêm formando. Então aqui a Solana está num ponto bem interessante, eu também vou monitorar como vai ser o fechamento desse dia com o rompimento dessas médias. Será que vai ter uma recusa aqui dessas médias ou se ela vai conseguir romper essas médias e formar um dos padrões bem interessantes desse gráfico do arco-íris, que seria cortar todas as médias para baixo, depois para cima e sentar acima das médias para depois explodir. E é isso que eu estou monitorando aqui na Solana. Uma coisa que também eu não posso negar é um viés baixista aqui na Solana, uma vez que ela recuse a ficar acima dessas médias aqui com muita certeza. Olha, veja só no passado o como isso pode ser muito decisivo nesse momento da Solana. Nota aqui que no passado a Solana também ficou acima das médias e aí ele tentou voltar acima das médias até conseguir um pouco. Desde então, toda vez que ela chega próximo às médias, é um momento para você abrir um short, né? Então é uma mudança de característica e de tendência. Então eu espero que a Solana consiga ultrapassar essa barreira e não forme um topo descendente, que aí sim estaríamos vendo uma tendência certamente negativa para a Solana. Uma moeda que eu estou de olho, já estou tentando fazer aqui 2 operações consecutivas e não consigo fazer. Toda vez que eu tento ela sobe um pouco mais. É
é a Tal. A Tal ela está dentro desse canal de baixa, né? Já encontramos um fundo bem interessante aqui, é um fundo bem relevante, posso assim dizer. E ela fez uma formação de reversão aqui e eu estou observando, inclusive em gráficos em período menores, em 15 minutos, para tomar umas decisões. É verdade que o estocástico já está muito sobrecomprado, porém esses fundos ascendentes aqui indicam uma formação de triângulo e com um possível pullback. Então eu coloquei duas entradas aqui para ser realizadas, uma nessa compra aqui e outra nessa compra aqui, ambas de pouco capital, né? Tô falando de $20 porque eu estou fazendo uma alavancagem até um pouco mais ousada do que eu gosto. Eu estou fazendo uma alavancagem aqui de 20x nessas operações. Na verdade aqui são 10, né? São 10x nessas operações. E eu quero ver onde é que vai dar esse movimento. Eu coloquei um alvo até um pouco agressivo, né? Que seria o topo desse canal aqui no período diário que a gente está visualizando. Então, com uma saída aqui, seria um alvo mais ou menos aí de, quem sabe, 20% alavancado em 10x, 200%. É uma brincadeira interessante. Eu estou fazendo esse movimento baseado no estocástico, que aqui está bem sobrevendido. Então, em algum momento, eu imagino que ele vai entrar em sobrecompra e, tendo em vista essa formação de canal, posso voltar tranquilamente para cá. É uma formação em V, assim como a formação da Solana também seria uma formação em V, né, próximo do dia 15. Então, esses movimentos estão me interessando. Olha o BTC também, como seria uma formação em V em período do dia 15. Então, isso aqui está me interessando para fazer uns movimentos de entrada. Outra moeda que eu estou tentando, que eu estou correndo muito atrás dela para fazer uma entrada, é a Ethereum. Eu estou fazendo uma entrada nela com máximas e mínimas, mas ela tá bem difícil. Toda vez que eu monto uma posição, ela acaba subindo e eu não consigo fazer uma entrada. Mas enfim, o Ethereum ela já encontrou um fundo bem interessante aqui também nessa região. Olha esse volume aqui se destacando, bastante venda e agora ficando meio indeciso, só que com o preço se destacando ainda mais. Então, no mínimo o Ethereum dessa movimentação ainda pode chegar ali uns 9% com seu alvo nos $3.482. Eu estou de olho no Ethereum, sim, já está me chamando bastante atenção. É algo que eu tenho feito constantemente, máximas e mínimas no Ethereum e na Solana. Tenho acumulado uns pequenos resíduos para surfar esse movimento de alta aí. Quem sabe voltar ao topo anterior seria bastante interessante. Um Ethereum ali na faixa de $4.000 novamente. Então seria um alvo bem interessante chegar lá, 29% de alta. E essas são as moedas que eu literalmente estou observando para fazer trades. Tem algumas que são mais especulativas, por exemplo, a NIA. A NIA está tentando voltar para ficar acima desse canal. E aí, com certeza, no período diário, o alvo seria voltar para o topo anterior e algo em torno de 24%. Olha como esse estocástico está muita força e esse índice de força relativa também está com muita força. E eu estou monitorando aqui qualquer recuo que ela der em períodos menores, como por exemplo 1 hora com estocástico mais favorável, eu pretendo fazer uma entrada, porque esse movimento aqui eu perdi, fiquei de fora. E agora estou correndo atrás do preço da NIA. A GIX é uma outra moeda que eu também estou de olho. Esse estocástico deu boas entradas aqui. Achamos um fundo, que é um fundo descendente, porém é dentro de um padrão que eu gosto muito, que é essa cunha. E essa cunha eu estou agora observando atentamente, inclusive também em períodos menores, para ver como vai ser a reação a esse toque. Em períodos menores já seria um pullback. Porém, eu gostaria de ver esse estocástico um pouco mais sobrevendido, quem sabe assim, para poder fazer uma entrada. Em 4 horas também não está favorável, eu precisaria ver esse estocástico esfriar um pouco mais, mas se isso aqui for um rompimento de tendência, então certamente esse estocástico vai permanecer assim, por cima, como aqui no passado, por muito tempo. Então vou ficar monitorando também ela, porque me interessa pegar, não importa de onde for, se é dessa região daqui de baixo ou daqui. De toda forma, é uma alta muito expressiva e eu estou monitorando essas entradas para períodos diários. E olha só como foi bonito esse fundo aqui e agora essa retomada do preço. Então, um rompimento dessa região aqui vai ser crucial para mim tomar uma posição aqui. Um rompimento de todo esse ordem block pode gerar uma compra muito atrativa e eu pretendo fazer alguma entrada justamente no pullback. É ver o rompimento, depois voltar a sentar e aí eu faço a entrada,
porque nessa visão eu estaria vendo aqui mais ou menos um ombro, cabeça, ombro invertido, e é esses padrões que eu busco quando eu estou monitorando alguma entrada numa cunha dessa descendente. É verdade que o estocástico já está um pouco mais lá em cima, mas isso não quer dizer nada, como mostra aqui que ainda tem muito chão para ficar, e se ela ficar um pouco lá acima, ainda tem muitas altas para entregar, e quem sabe a gente veja a GIX explodindo um pouco mais. Então, esses são os movimentos que eu vou ficar monitorando aí para fazer algumas entradas. Vou estar vendo outras moedas que estejam com relação de risco e retorno mais favoráveis para poder estar lançando operações na sala de operações ali. Porque nesse momento o Bitcoin está estendendo o seu movimento e quem sabe acionando um gatilho ali de venda, né, os stops dos vendidos, a gente acabe vendo movimentações mais fortes e aí a nossa tendência volta a ser de alta. Caso contrário, caso encontre uma rejeição e a gente forme um fundo, um topo descendente aqui, né, formando um padrãozinho, quem sabe, de um canal de baixa, aí nesse momento eu vou estar atento a todo e qualquer recuo nesse canal para começar a aportar em short aqui nas nossas operações. Então é isso daí. Nos vemos mais tarde aí na nossa live aberta. E eu quero explorar um pouco mais desses movimentos ao vivo com vocês aí.